Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Podemos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. A luz, que é Jesus, que é o Verbo de Deus, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Versículo 6, vamos ler juntos? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Mais uma vez e mais forte agora. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos felizes, alegres por estarmos aqui, Senhor. Como foi dito hoje pela manhã e depois ouvimos também, não temos dúvida de que aqui é o melhor lugar para estarmos nesse momento. Melhor do que o aconchego da nossa casa, melhor do que um restaurante fino, melhor do que um lugar com os amigos. Estar aqui na presença do Senhor para te cultuar e te adorar, Deus, é celestial, é sobrenatural e invade os nossos corações uma alegria dos céus. Muito obrigado, Senhor. Agora queremos pedir ao Senhor que fale conosco, fale ao nosso coração. Apesar de nós, das nossas limitações, tanto para falar quanto para ouvir, por isso dependemos da manifestação do Teu poder, da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse tempo seja um tempo proveitoso, um tempo em que o Senhor vai alcançar o mais profundo do nosso ser. Livra-nos de todas as perturbações, das inquietações que vêm para roubar, ó Deus, a compreensão da Tua palavra. Fala conosco em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. O Evangelho de João, que todos nós conhecemos muito bem, inclusive é o Evangelho que nós mais recomendamos quando uma pessoa começa o seu contato com as Escrituras Sagradas. Pastor, qual parte da Bíblia que eu devo ler? A gente recomenda de primeira mão Salmos ou o Evangelho de João, e o Evangelho de João, por causa da revelação, da grandiosidade da revelação de Deus em Cristo Jesus, revelando quem é o Senhor Jesus, de uma forma muito elevada espiritualmente, que nós encontramos aqui no Evangelho de João. Olha só para vocês verem, no domingo passado, nós falamos sobre o início aqui do Evangelho. No princípio era o Verbo, lá na eternidade, antes que todas as coisas fossem formadas. Lá estava o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João está elevando os nossos olhos para uma dimensão sobrenatural, para uma dimensão
atemporal, uma dimensão eterna que transpõe e que extrapola esse tempo presente e nos eleva os olhos para a eternidade. No princípio de todas as coisas, quando tudo começou a ser formado, quando tudo começou a ter forma, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ser e estar, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele não se confunde com a pessoa de Deus. Ele é Deus por causa dos atributos divinos, mas é uma pessoa distinta de Deus. Nós somos muito privilegiados hoje, queridos, mas muito privilegiados. Vocês não têm ideia das confusões que acompanharam os primeiros anos do cristianismo. Século I, século II, século III, até o século IV, muitas heresias surgiram, muitas confusões, né? Um chamado unicismo que existe até hoje, né? E que é considerado pela Igreja historicamente, ao longo da história da Igreja, o unicismo é considerado como heresia. É uma ideia de que não existem três pessoas, mas uma única pessoa que se manifesta de maneiras diferentes. Isso é um erro. Muitos outros erros que aconteceram de afirmarem que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele não é Deus, negando assim a divindade do Senhor Jesus. Em outros momentos surgiram uma outra heresia chamada de docetismo, do grego doke, que quer dizer aparência, que dizia que Jesus era só uma aparência, ele não era carne, negando a humanidade do Senhor Jesus. Então foram 4 séculos de muitos concílios, de muitas reuniões, de muitos debates, né, até que chegasse aos nossos dias, de uma forma mais consistente, mais apurada, a compreensão da pessoa do Senhor Jesus, que é uma pessoa única. O Senhor Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. É a única pessoa, é único nessa perspectiva, né? O Senhor Jesus. Então, no princípio era o Verbo. João está chamando a nossa atenção para essa dimensão eterna, para essa ação de Deus na eternidade. Ele começa na eternidade de Deus, chega para o princípio, quando todas as coisas são formadas, e agora aqui no versículo 6, ele desce até a terra. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele está falando de Deus, ele está falando da Trindade, ele está falando de eternidade, e vem descendo nesses 6 versículos até chegar aqui na terra. Então chega aqui na terra, nessa pessoa, nesse ser humano, chamado João Batista, né, que de repente tem esse recorte que desce até a terra, o tempo histórico. Preste atenção. Ele começa falando da eternidade, ele começa falando da divindade, dos atributos divinos, da criação de Deus no princípio. Aí chega em João Batista, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Essa palavra enviado é a mesma palavra aposteléu, apóstolo, é a mesma palavra de missão. Então, houve um homem comissionado por Deus. Houve um homem que recebeu uma missão de Deus. Ou seja, o Deus eterno, o Deus da eternidade, pré-existente, autoexistente, que cria todas as coisas, esse Deus vem até nós na terra
e começa essa ação dele através de um homem, de um ser humano que era o João Batista. Não é interessante? O que vocês acham? O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele precisa, né, de um ser humano para poder realizar a sua obra aqui na terra. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, de 17, que ele trabalhava, porque meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Mas por que, Senhor, que o Senhor está andando de um lado para o outro, anunciando a redenção, o Evangelho? Não, porque meu Pai trabalha até agora. Deus continua trabalhando não mais na criação de forma criadora, mas Deus continua trabalhando na redenção de forma redentora. Quando nós lemos o primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus criou os céus e a terra e vem descrevendo os atos criativos, os atos criadores de Deus por meio da palavra que é o Senhor Jesus. Quando Deus cria todas as coisas, que cria o homem e percebe que tudo está muito bom, diz que Deus descansou, mas descansou da obra da criação. Mas Deus continua trabalhando até hoje na obra da redenção. Essa humanidade, tal qual nós a conhecemos, não é o ideal de Deus. Esse ser humano tão maldoso, que pratica tantas maldades, injustiça, a maldade que se institucionaliza, a maldade que se apodera das instituições de domínio, de governo, conforme nós vimos aqui em Apocalipse, representado naquela figura daqueles cavalos, na religião, na economia, na política, na ciência, todas essas estruturas são contaminadas pelo pecado, estão caídas, distanciadas de Deus, e o retrato que nós temos é de uma humanidade completamente perdida e continuará perdida se Deus não trabalhar para resgatar, para redimir essa humanidade, esse ser humano. Amém? Deus continua trabalhando na obra redentora, na obra redentiva. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando aqui na terra. Deus está agindo aqui na terra através do seu Santo Espírito e através de pessoas, de seres humanos como eu e você, como João Batista. Deus não abre mão de ser o gestor, o condutor, o mentor, o realizador da sua obra. Mas essa obra que Deus realiza, ela realiza através de nós. Através de mim, através de você, nós que conhecemos o Senhor, que temos um relacionamento com o Senhor, que entendemos a missão de Deus. Já fizemos conferências missionárias aqui falando da Missio Dei, a missão de Deus. Deus está em missão, Deus está trabalhando intensamente. E se você não está se apercebendo, é porque há uma frieza espiritual no seu coração. Se não nos apercebemos desses atos redentivos, dessa ação redentora de Deus, é porque estamos autocentrados, estamos pensando na nossa própria missão, em nós mesmos, e nos esquecemos da missão de Deus. Mas Deus continua trabalhando e trabalhando redentivamente de uma forma extraordinária. Milhares de pessoas são alcançadas todos os dias pela mensagem do Evangelho, numa quantidade infinitamente maior do que nós pensamos ou imaginamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Agora, é preciso entender esse ponto. Nós começamos da eternidade
e chegamos aqui nessa missão de Deus, nesse trabalho de Deus, nessa obra de Deus na terra, nesse tempo presente, e precisamos entender que Deus realiza a sua missão através de seres humanos. Houve um homem enviado por Deus, não foi um anjo. Deus não envia um anjo, mas Deus envia um homem. Enviado porque Deus usa homens para realizar a sua missão na terra. A missão de Deus continua sendo realizada na terra, mas através de homens confiáveis, que são fiéis, que ouvem o seu chamado. Enviado por Deus, comissionado por Deus, chamado por Deus, recebeu uma missão de Deus. João Batista é um apóstolo porque é enviado. João Batista é um missionário porque recebeu uma missão da parte de Deus. Eu estava me preparando e lembrando do saudoso pastor Cloy. Quantos aqui se lembram do pastor Cloy? Ele tinha umas frases, né? Uns jargões que davam um choque na gente. E eu estava me preparando e lembrando de dessas frases que ele usava. E a frase era essa: todo novo convertido é um missionário. Todo crente velho é um mercenário. Entendeu? Todo crente novo é um missionário. Todo crente velho é um mercenário. Eu fui repetir essa frase há quase 30 anos atrás, numa reunião de pastores. Eles queriam me escalpelar, como se eu fosse o produtor da frase. Você está chamando a gente de mercenário? Eu falei, não é verdade. Ainda bem que quando a gente é jovem, né, as convicções, os posicionamentos são... Mas olha só, todo crente novo é um missionário. Eu me lembro dos meus primeiros dias na fé. Gente, eu pregava no trabalho, eu pregava no colégio, discutia com os professores no bom sentido de apresentar o Evangelho aos meus colegas. E isso não aconteceu só comigo, aconteceu com todos nós. Mas com o passar do tempo, nós vamos tirando os olhos da missão de Deus e vamos colocando os olhos na nossa missão. Estão entendendo? Com o passar do tempo, nós vamos tirando os olhos da missão de Deus, da vocação de Deus, do trabalho missionário de Deus, da obra que Deus está realizando no mundo, e passamos a olhar para a nossa missão e começamos a pensar em Deus como alguém que vai nos ajudar naquilo que nós pretendemos alcançar. Então deixamos de ser servos e passamos a fazer de Deus o nosso servo para atingir os nossos objetivos e a nossa missão. Então perdemos a veia missionária e nos tornamos mercenários, negociantes com Deus. Era isso que ele queria dizer, e que caiu tão mal naquela reunião que eu fui falar isso lá, tão inocente, né? Quase saí escalpelado. Mas eu queria que nós pensássemos nisso. Quantos anos que você tem de fé? Você mantém a mesma chama, a mesma pegada, a mesma intensidade missionária, aquele desejo de servir a Deus, de falar da graça de Deus, do Evangelho de Deus, da alegria da salvação que agora toma conta do seu coração, ou isso foi arrefecendo e outras coisas passaram a tomar conta do nosso coração? Então, Deus está realizando uma grande, extraordinária obra redentiva sobre a terra, e Deus está usando pessoas, Deus está usando seres humanos, homens e mulheres, para poder realizar essa obra dele. Enviado por Deus, apóstolo, missionário,
comissionado por Deus para realizar uma missão, realizar na terra um trabalho para Deus. Qual foi a missão que João Batista recebeu de Deus? Ele foi comissionado por Deus para quê? Qual foi o propósito da vida de João Batista? Vocês sabem com quantos anos João Batista foi decapitado? 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, ele foi morto, encerrou a sua trajetória terrena. Para mim, na minha idade hoje, 30 anos, um garoto, um jovem, 30 anos de idade. Mas com 30 anos de idade, ele cumpriu cabalmente o propósito de Deus para a vida dele. Os poucos 30 anos de existência foram suficientes para que ele atendesse ao chamado de Deus, à vocação de Deus, à missão, à comissão que Deus lhe entregou. Ele recebeu um propósito de Deus para a sua existência, que era testemunhar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, no seu tempo, na sua época, para a sua geração. João Batista nasceu, João Batista começou a dar os primeiros passos, João Batista se transformou num pré-adolescente, se transformou num adolescente, se transformou num jovem, foi crescendo em estatura física, foi crescendo espiritualmente, foi se desenvolvendo emocionalmente, psicologicamente, com um propósito para a sua existência. O propósito da existência dele foi dado por Deus. Esse é o ponto que eu queria chegar. Qual é o propósito da sua vida? Você existe para quê? Né? Você existe para quê? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? A sua vida tem um propósito? A sua vida tem um significado? A sua existência, ou você existe para comer, beber, dormir, levantar, trabalhar, comer, beber, dormir? Não existe um sentido de causa, de propósito para a sua existência? Senão, essa é uma existência esvaziada de significado. A nossa existência, ela precisa ter um significado. Nós precisamos saber de onde viemos, para onde estamos indo, e quando encerrar a carreira, saber se nós cumprimos ou não aquilo que fomos chamados da parte de Deus para poder fazer e para poder realizar. Viveu apenas 30 anos de idade. Mas nesses poucos 30 anos, viveu uma vida plena de significado. Nós estamos chegando hoje, graças a Deus, não tenho nada contra isso, aos 80, aos 90 anos de idade, mas vai ser muito triste chegar ao final da carreira sem saber qual foi a carreira que você correu no reino de Deus e na perspectiva de Deus. Mas o ponto que eu quero insistir, a pergunta que eu quero insistir nesse momento é: qual é o sentido da sua existência? Qual é o propósito da sua vida? E ninguém consegue determinar isso de uma forma muito clara, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Essa pergunta não é
para confundir, não é para perturbar, não é para causar culpa, mas essa pergunta é para nos levar à reflexão. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? Tem gente que vai passar a vida inteira batendo a cabeça de um lado para o outro, correndo atrás de uma coisa, de outra, mas não encontra existencialmente um sentido para a sua vida. João Batista viveu pouco, é verdade, mas viveu uma vida plena de significado. Ele viveu uma vida abundante, ele viveu a plenitude da existência. Por quê? Porque a sua existência e o sentido da sua vida foi construído a partir da sua relação com Deus. Não é uma construção nossa, não são as minhas intenções, mas é na minha vivência com Deus, na minha relação íntima e pessoal com Deus, onde eu vou perguntando para Deus e Deus vai me respondendo através da sua graça, através da sua palavra, através da comunhão com a igreja. Deus vai respondendo e vai dizendo para nós, vai dando sentido para a nossa vida. Nós passamos aí o Setembro Amarelo, um mês que tenta-se de uma forma ou de outra alertar a sociedade para a questão do suicídio, onde cada vez mais adolescentes e crianças estão atentando contra a própria vida, tendo pensamentos suicidas, e alguns levando a cabo a sua existência. Antigamente eram apenas pessoas mais idosas, agora isso foi descendo. Jovens, adolescentes, crianças que perdem a vontade de viver porque a vida não tem sentido, a vida não tem significado. Viver uma vida sem significado é viver uma vida sem propósito, é viver uma vida sem um sentido de missão. E, fundamentalmente, muito mais importante, é esse entendimento de um propósito de Deus, de uma missão de Deus, de uma vida conectada com Deus, que busca esse sentido, esse propósito a partir de Deus. Então, o sentido da vida de João, seu propósito de vida, nasce em Deus. Isso faz uma diferença enorme. O sentido da nossa vida, a causa da nossa vida, pode ser imposto e introjetado em nós a partir dos nossos pais, o que não é mal. Pode nascer também das influências que nós recebemos da sociedade. Mas esse sentido de missão, de propósito de vida de João Batista, isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece de uma vida que anda com Deus, que vive com Deus, que escuta Deus, que ouve a voz de Deus, e que busca em Deus, na vontade de Deus, um sentido para a sua própria vida, para a sua existência. Não nasce de uma instituição, não nasce de influências da sociedade, mas nasce do seu relacionamento com Deus. Os irmãos estão entendendo? Qual é o sentido da sua vida? Você vive para quê? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? É possível a gente encontrar sentido e propósito para a nossa vida, para a nossa existência, em Deus, na missão de Deus, nos propósitos de Deus, no plano de Deus. Ou seja, o que eu estou dizendo é que João começa na eternidade, João começa numa dimensão supranatural e desce aqui à terra, nessa vinda do Verbo de Deus, que
os céus vêm à terra, Emanuel, Deus conosco, Deus vem até nós, e Jesus é essa escada colocada dos céus à terra, e que hoje nós podemos, por meio de Jesus, ter essa comunhão com Deus, nós podemos andar nessa dimensão espiritual, nessa dimensão supranatural, e alcançar sentido para a nossa vivência cotidiana em Deus, com Deus e para Deus. Eu sou pastor, graças a Deus. Sou muito grato a Deus, mas muito mesmo, Deus sabe. As dificuldades, nada disso obscurece a gratidão, a alegria e o entendimento da vocação, da missão, do propósito de Deus. Mas não foi fácil. Não foi fácil entender, não foi fácil compreender, e já antecipo para os incautos que missão de Deus não é só um ofício clerical. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Muitos desses candidatos que estão pleiteando hoje a eleição, muitos deles vivem isso como a causa das suas vidas. Muitos deles entenderam que a vida deles é para ser uma vida pública. Mas eu acho que 90% não entendeu. Pensa apenas num projeto de posição, num projeto de poder, de influências e de trânsito, né? Em lugares importantes. Mas eu tenho certeza que tem muitos deles que entenderam o sentido de uma vocação, de uma missão, e fazem isso, né? Muita gente não acredita, mas eu acredito, e não é por inocência não, mas é porque eu confio em Deus. Muitos deles fazem isso como uma causa da vida deles, da existência deles, e quero crer que boa parte não faça isso apenas por dinheiro, muito menos pelo poder, mas faz isso como uma missão. A vida dele tem sentido. Ele sabe qual é a sua vocação. Ele sabe qual é a sua missão. Mas me é duro perceber que muitos de nós que cremos em Deus, que conhecemos a palavra de Deus, que temos um relacionamento com Deus, até hoje não descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida. Como é que eu vou descobrir esse propósito de Deus para a minha vida? É na relação com Deus. É na comunhão com Deus. É na busca de um sentido para a existência a partir de Deus. É buscando de Deus. E Deus vai sim nos mostrar, vai nos revelar, vai nos ajudar. Toda a vida de João Batista, toda a sua agenda existencial é definida a partir de Deus. Deus é totalizante na vida dele. Deus é pleno na existência dele. Deus entra na dimensão terrena, nos espaços da nossa existência terrena e nos conduz em direção aos seus propósitos. Nós precisamos buscar de Deus. Nós precisamos bater na porta de Deus. Senhor, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual é a minha diaconia? Qual é o meu serviço? Qual é o meu ministério? Qual é o chamado do Senhor para a minha vida? Eu preciso encontrar esse sentido para a minha existência em Deus. Mesmo sendo um advogado, mesmo sendo um engenheiro, mesmo sendo um pedreiro, mesmo sendo um comerciante, eu tenho que elevar a minha visão e a minha percepção para além das coisas que me cercam, encontrar um sentido para a minha existência, senão eu estou perdido. O barco vai ficar batendo de um lado para o outro, sem rumo e sem direção.
Qual é o propósito da sua existência? Você vive para quê? Quando a luzinha, a vela se apagar, será que poderemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira? Olha, completei a carreira. Ele sabia qual era a carreira. Ele sabia qual era o propósito. E eu quero insistir nesse ponto. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você está gastando a sua energia com que propósito? Qual é a causa motivadora da sua existência? Alguns poderiam dizer, pastor, Deus me deu sabedoria, Deus me deu graça para gerir recursos, empregar pessoas e, através dessa inteligência empreendedora, capacitadora, eu trabalho para que pessoas sejam alimentadas, abrigadas, que encontrem a sua colocação nessa vida. Nem todos são empreendedores. Pastor, eu recebi um chamado da parte de Deus. Eu recebi um sacerdócio da parte de Deus. Deus me chamou para ser um educador. Eu gasto a minha vida cuidando daquelas crianças como se fossem os meus filhos. O salário é o de menos. O mais importante é o sentimento da missão. Isso vindo da parte de Deus. Deus entra na nossa dimensão terrena. Deus entra nos espaços da nossa existência. Deus dá um sentido para a nossa vida. Deus conta para nós. Deus nos orienta, pegando o pouco que nós temos e transformando em muito. Deus entra na nossa existência, pegando as nossas poucas habilidades e transformando essas habilidades quando se tem uma perspectiva de propósito. Muitas frustrações é porque falta propósito. Muito pula-pula de um lado para o outro, de uma coisa para outra, de uma expectativa para outra, sem rumo, sem direção, não sabe o que quer, não sabe onde chegar, porque falta esse direcionamento da parte de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para nós: Deus vem até nós, Deus chama homens, Deus fala com homens, Deus fala com mulheres, Deus nos capacita, Deus nos coloca num lugar na sua missão. Glória a Deus. A nossa vida, os nossos anseios pessoais precisam ser compartilhados com o Senhor. Senhor, eu tenho pensado nisso. Senhor, eu bati tanto nessa porta, essa porta não se abre, não se abriu. Será que ela vai se abrir ou não, Senhor? Se essa não se abrir, qual é a porta que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o rumo? Eu preciso crescer como pessoa humana. Eu preciso crescer como servo de Deus na relação com Deus, no entendimento da missão de Deus. Encerro perguntando mais uma vez: qual a sua missão na transitoriedade da existência humana? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o seu papel no plano eterno de Deus, na Missio Dei, na missão de Deus? João Batista é um homem como outro qualquer. Mas Deus, o Deus eterno, de eternidade a eternidade, todo-poderoso, Criador de todas as coisas,
houve um homem enviado por Deus. É um homem, é um ser humano, mas houve Deus. Entra nessa perspectiva, dessa dimensão de ouvir Deus, de ser conduzido por Deus, de ser direcionado por Deus. Que delícia, queridos! Que sentido para a vida, que sentido para a existência, quando nós estamos num lugar fazendo alguma coisa que a gente tem convicção que aquilo foi a partir de Deus e para Deus. Nossa vida precisa de sentido. A nossa existência precisa de sentido. E nós vamos encerrar com essa pergunta: qual é o sentido? Qual é o propósito da sua vida? Você vive para quê? Pastor, o sentido da minha vida, o propósito da minha vida é educar meus filhos. Eu estou gastando a minha vida formando os meus filhos como cidadãos do reino de Deus e como cidadãos desse país. Gastei todos os meus esforços, todas as minhas energias nesse sentido de formar homens e mulheres para o reino de Deus e para essa sociedade. Pastor, estou gastando a minha existência aqui numa comunhão com Deus, num relacionamento com Deus, eu estou gastando a minha existência cuidando de pessoas. Isso dá sentido para a vida, isso dá existência a partir de Deus e da nossa relação com Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria muito que todos nós que aqui estamos, pudéssemos dizer para Deus: Senhor, eu não quero ficar batendo cabeça de um lado para o outro, não. Deus, a minha existência está vazia, Senhor. Minha existência está pesada e a minha existência está vazia também. Eu estou precisando, Deus, de ressignificar a minha existência. Eu cheguei num ponto da vida que eu perdi os horizontes, eu perdi o significado da vida, Senhor, mas ouvindo a Tua palavra aqui nessa noite, eu quero que o Senhor ressignifique, que o Senhor dê um novo significado para a minha vida, algo vindo do Senhor, dos céus. Pastor, mas eu tenho 70 anos de idade, não importa. Deus, Ele ressignifica, Ele dá sentido. Na velhice ainda produzirão frutos. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesse momento, todos nós de cabeça curvada. Quero orar por você que ouviu a palavra de Deus e bateu esse sentimento no coração. A minha vida está sem sentido, a minha vida está padecendo de um significado. Eu quero orar por você. Levante a sua mão, quero orar por você agora. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Muita gente com a mão levantada. Se Deus tocou no seu coração, pode levantar a sua mão aí. Amém, Deus abençoe, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus é bom, Deus é eterno, veio até nós, nos coloca na missão dEle, dá sentido para a nossa vida, alegra o nosso coração. Ele é Deus. Pai, assim como a vida de João Batista foi plena, Senhor, porque a vida dele foi cheia de significado, aleluia, glória a Deus, porque esse significado foi encontrado em Deus, foi encontrado no Senhor. Quantas mãos levantadas aqui para a glória do Teu nome, Senhor, visita essas existências, visita esses corações, visita, Pai, essas histórias de vida. Começa a escrever hoje uma nova página, dando um significado novo, Deus, para a existência de cada um que levantou a sua mão nesse instante. Dá um sentido para a vida, Deus.
ressignifique essas existências, dá rumo, dá direção, um rumo, a direção vindo do Senhor, Pai. Ah, Deus, como é bom ser guiado pelo Senhor. Como é bom ser conduzido pelo Deus eterno. A vida tem sentido, a vida tem propósito, a vida tem significado. Vivemos num mundo, Senhor, de tantas informações, de tantas demandas, de tantas propostas. Oh Deus, dá a direção, Senhor. Visita, Pai, cada coração aqui nessa noite. Ilumina os olhos, ilumina a mente, que possamos ouvir a voz do Senhor, que ao chegar na nossa casa, separemos um tempo para conversar com o Senhor. Deus, o Senhor pode dar um significado para a minha vida, e eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Para a Tua glória e para o Teu louvor é que nós oramos e suplicamos. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com essa igreja e com todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.